Glória a Deus. E hoje ficou o desafio, né? De explicar se a última trombeta não é a sétima trombeta, a trombeta tocada pelo anjo lá no Apocalipse. Então, qual é o mistério desta sétima trombeta? Vamos ver aqui a nossa introdução. Há uma tese escatológica, midi-tribulacionista e, ao mesmo tempo, baseada na perspectiva interpretativa e escatológica das festas judaicas, que afirma que o arrebatamento se dará quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, ou seja, essa tese que nós vamos apresentar hoje sustenta que o arrebatamento não vai acontecer antes da tribulação, como nós assembleanos cremos e defendemos pela Escritura. Nós assembleanos, nós cremos e afirmamos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação. Por isso nós somos conhecidos como pré-tribulacionistas. Mas a tese que irei apresentar nesta noite e examiná-la dentro das Escrituras Sagradas, né, é a tese midi-tribulacionista, né? É uma visão que sustenta que o arrebatamento, diácono José Maria Cardoso, vai acontecer na metade da tribulação, ou seja, exatamente quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Então essa tese afirma que o arrebatamento vai acontecer aí, no momento em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Aí então Jesus vai arrebatar a igreja aí. Então, será que o arrebatamento vai acontecer neste momento, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta? É sobre isso que nós vamos ministrar nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Só para você recordar, o texto bíblico que nós iremos examinar nesta noite, vai servir também de ponto de partida e orientação, está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 19, que diz: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Aleluia. Aí está o texto bíblico. Vamos passar a explicação da tese, né? A tese midi-tribulacionista, podemos dizer assim, a tese que aborda uma interpretação judaica de que o arrebatamento vai acontecer no momento em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta. O que nós vamos fazer agora? Primeiro, eu vou explicar essa tese.
E depois nós vamos examinar essa tese confrontando com passagens bíblicas, com aquilo que eu gosto de chamar de matriz escatológica bíblica. Passemos à tese, professor Luzier. Segundo essa tese, dizendo mais uma vez, midi-tribulacionista, que examina o arrebatamento sob a perspectiva da interpretação escatológica das festas judaicas, certo? Que defende que o arrebatamento vai acontecer não antes da tribulação, mas sim no momento em que o sétimo anjo, tocará a sua trombeta. Então, amados, segundo essa tese, há 7 festas que Deus ordenou para a nação de Israel. 4 festas estão ordenadas para que o povo judeu realize durante o ano. Então, dessas 7 festas, 4 acontecem na primavera, que corresponde, né, ao primeiro mês, né, de cada ano. E as 3 últimas festas correspondem ao período do outono, que ocorre no 7º mês. Amém? Então, segundo essa tese, então, o arrebatamento vai ocorrer em um desses períodos de festa, em uma dessas festas. Quando e qual será a festa? Passe a tela, por favor. Explicando para vocês. Segundo essa tese, no primeiro mês de cada ano, no período da primavera, lá na terra de Israel, são realizadas 4 festas, tudo no primeiro mês. Tem a festa da Páscoa, que é a primeira, tem a festa dos pães asmos, que é a segunda, tem a festa das primícias, que é a terceira, e, por último, no período da primavera, tem a festa de Pentecostes. Olha aí, então Pentecostes é uma festa intermediária, né? Porque é a 4ª festa. Então, antes de Pentecostes tem 3 festas. Pentecostes é a festa do meio, e depois do Pentecostes, lá vai haver uma pausa, e somente no 7º mês, que é o período do outono, aí vão começar as outras festas, né? A festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Então aí estão as 7 festas de Israel. E segundo essa tese, alguns eventos sobre o Messias se cumpriram já nas 4 primeiras festas, ou seja, na Páscoa, nos pães asmos, nas primícias e Pentecostes. Então já aconteceu relatos proféticos proféticos e escatológicos relacionados ao fim, né? Já aconteceram nessas 4 festas, mas há as 3 últimas festas das trombetas, expiação e tabernáculo, que ainda não se cumpriram e precisam se cumprir. Passe aí, por favor. Meus amados, essa tese sustenta que vai haver o cumprimento das profecias do fim do mundo
obedecendo ao período dessas 3 festas. Então vai haver agora, né, no tempo do fim, vai haver o arrebatamento, vai haver a redenção e vai haver as bodas do Cordeiro. E segundo os que sustentam essa tese, a festa das trombetas, que é a próxima, né, segundo eles, do calendário profético, vai corresponder ao arrebatamento da igreja, ou seja, as trombetas correspondem ao arrebatamento. Então, segundo eles, o arrebatamento da igreja vai acontecer no dia da festa das trombetas, que ocorre sempre no primeiro dia do 7º mês, segundo o calendário de Israel, o calendário judaico. Então essas festas ocorrem todo ano. É um dia só, é um dia de sábado, porque o calendário judaico não é um calendário igual ao nosso. Nós utilizamos o calendário cristão, gregoriano, mas Israel utiliza o calendário lunar. Então, a festa das trombetas acontece todo ano, no primeiro dia, que é um sábado, do 7º mês de cada ano. Depois das trombetas, aos 10 ou 15 do mês, se não me falha a memória, ocorre a expiação, ou seja, a festa do Yom Kippur, onde acontece a expiação dos pecados da nação. E depois dessa festa da expiação, que corresponde ao momento da redenção, olha, trombetas corresponde ao arrebatamento, expiação, a festa do Yom Kippur, a festa da expiação, corresponde à redenção, ou seja, a transformação do nosso corpo, a ressurreição, a purificação para nós entrarmos no céu. Em seguida vem a festa dos tabernáculos, que corresponde, segundo essa tese, às bodas do Cordeiro. Amém? Está bem explicado? Então, segundo essa tese, vai haver 3 festas proféticas, né? Onde, durante essas festas, vão acontecer nas trombetas, festa das trombetas, o arrebatamento. Na festa da expiação vai acontecer a redenção, e na festa dos tabernáculos vai acontecer as bodas do Cordeiro. Então, resumindo, essa tese sustenta que o arrebatamento não pode ser interpretado sem ser na perspectiva das festas judaicas, porque tudo que está relacionado com o fim do mundo vai acontecer no período dessas 3 festas judaicas, né? Que coisa interessante. Olha, Matos, aqui já dá pra gente tecer aqui um pensamento, tá? Então isso quer dizer que se a gente parar para pensar, a gente sabe quando é que vai acontecer o arrebatamento. Basta a gente olhar para o calendário judaico, identificar quando será, né? Quando será no calendário judaico o primeiro sábado do mês 7º, e aí pegar esse dia, ver qual é o dia no nosso calendário que corresponde, pronto, a gente já tem o dia do arrebatamento. Fica facinho a gente saber, não é? Ora, a gente sabe que no primeiro mês não vai acontecer arrebatamento, porque no primeiro mês é o período do primeiro mês judaico, é o período que começa, né, as 4 festas iniciais. Depois do primeiro mês vai ter uma pausa até o 7º mês.
E aí o arrebatamento vai acontecer na festa das trombetas, que é um dia só. Então fica facinho. Dá para a gente se preparar, não dá não? Dá. Se a gente, né? Se a gente conseguir provar que essa tese é verdadeira, então fica fácil qualquer pessoa saber o dia do arrebatamento. É ou não é? É. Tá, mas para completar, vamos adiante, porque o assunto vai render muito, né? Segundo as pessoas, os estudiosos que sustentam essa tese, eles se baseiam também na parábola das 10 virgens. E eles dizem que lá na parábola das 10 virgens, né, estão lá essas 3 festas. E, segundo eles, dá para se perceber que o arrebatamento vai acontecer exatamente na festa das trombetas. Essa passagem das 10 virgens está em São Mateus, capítulo 25, do 1 ao 12. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quantas virgens? 10. Cada uma com lâmpadas, saindo ao encontro do esposo ou do noivo. Versículo 2: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, adormeceram tanto as prudentes como as loucas. Segundo os que sustentam essa tese, no versículo 6, acontece algo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito, dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, os que sustentam essa tese de que o arrebatamento vai se dar quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, no período das 7 trombetas, exatamente no primeiro sábado do mês 7, segundo o calendário judaico, diz que é exatamente logo após esse grito, esse clamor. Que grito, que clamor? Esse que diz: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Nesse exato momento vai acontecer as trombetas, a festa das trombetas. Porque esse grito é um despertamento, é um clamor. E eles relacionam a palavra clamor como o soar de uma trombeta, que no hebraico é teruá. Teruá é clamor de trombeta. Então eles relacionam que aqui, nesse momento, vai haver um clamor, né, um toque de trombeta, do hebraico teruá, ou também tem a variação da palavra sofá, né, ou shofar do hebraico, se relacionando com o toque de uma trombeta. Segundo quem sustenta essa teoria, essa tese, esse grito vai ser um momento de despertamento. Vai haver na terra um despertamento, um clamor para avisar, né, que Jesus está voltando. E aí a igreja, né, representada aqui pelas 10 virgens, que aqui já tem uma dificuldade bíblica, né, vão despertar, porque todas estavam dormindo, né? As prudentes e as loucas
segundo essa passagem, estão dormindo. Então, o grito, o clamor da meia-noite vai servir de despertamento, né? E quem é que dá esse grito? Esse grito, segundo essa tese, quem sustenta essa tese, são os prudentes que dão esse grito, né? São as pessoas que estão ligadas, que não estão dormindo. E aí já fica um pouco complicado, porque o texto diz que vão dormir os prudentes, né? As prudentes e as loucas. Tá. Aí aqui, do versículo 7, diz que depois do grito, aí vem o esposo, então as virgens todas, as prudentes e as loucas, se levantam e preparam as suas lâmpadas. E as prudentes entram para as bodas com o noivo, e as loucas perdem a oportunidade. Veja só. Então, depois do grito, começa-se a festa das trombetas. As trombetas clamam. E é lógico que tem um período, um momento em que se toca, né, as trombetas, e na última trombeta acontece o arrebatamento, né? Que no caso, essa última trombeta seria a sétima trombeta tocada pelo sétimo anjo lá no Apocalipse. Em seguida, depois desse momento das trombetas, vai haver a expiação, ou seja, primeiro vai haver o despertamento, né, o toque da trombeta, o arrebatamento, e justamente do arrebatamento, os nossos corpos, segundo essa tese, serão transformados, né, tanto dos mortos que ressuscitarem, como dos vivos, serão transformados, e isso corresponde à segunda festa, aliás, a sexta festa, que é a expiação, é o resgate do nosso corpo. E aí, como o nosso corpo já estará, né, completamente purificado, glorificado, aí isso viria a última festa, que é a festa dos tabernáculos, que simboliza as bodas no céu, né? Então tá, aí está a explicação dessa tese dentro da perspectiva das festas judaicas. Passe aí, por favor. De acordo com essa tese, as 7 trombetas do Apocalipse correspondem ao período profético da festa das trombetas. O arrebatamento ocorrerá no momento em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, que, segundo essa tese, é a última. Agora, para você recordar, olha o texto. Eu quero que você preste atenção aqui. Se você consegue enxergar nesse texto indício de arrebatamento da igreja, eu vou ler Apocalipse 11, 15 ao 19. E você, enquanto eu leio, presta atenção para ver se esse texto está falando de arrebatamento. Se ligue. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Primeiro, o versículo 15 está falando de arrebatamento. Nada que lembre o arrebatamento. Versículo 16: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Falou alguma coisa sobre arrebatamento? Verso 16. Vamos ver, versículo 17. Dizendo: graças te damos. Quem que está dizendo? Os 24 anciãos. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.
Está falando de arrebatamento aí? Por enquanto ainda não, né? Versículo 18. Quem sabe no 18. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos. O tempo de quem? Dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos teus santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Pronto, no versículo 18, aqueles que defendem essa tese dizem que aqui no verso 18 está se referindo ao arrebatamento, por causa das expressões, né? O tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Eles interpretam que aqui se trata do arrebatamento. Amém? Então esta é a tese. Vamos analisar a tese, né, agora. Vamos confrontar esta tese com outras passagens bíblicas, matrizes bíblicas. Então, para fixar na sua cabeça aí, na sua mente, olha, o que essa tese está dizendo? Essa tese afirma que o arrebatamento vai acontecer no momento em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Pergunta-se, será que é verdade? Será que é correto? Será que essa interpretação tem sustentação? Se sustenta diante de outros textos bíblicos? Porque esse é o problema. Muita gente começa a estudar os assuntos escatológicos e vão seguindo uma linha de pensamento, seguindo palavras hebraicas, seguindo alguma coisa, algum tema, e aí eles conseguem chegar à compreensão de um determinado tema, mas aí depois esquecem de comparar com outras matrizes. Aí acabam sustentando algo que não se sustenta. Então a pergunta é, será que o arrebatamento vai acontecer mesmo no momento em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, desse período que corresponde ao período da festa judaica, conhecido como Festa das Trombetas? Será? Vamos analisar isso agora. Amém? Se ligue, fique bastante atento, para que você possa pensar juntamente conosco, observando-se os textos bíblicos. Vamos lá, primeiro crivo, primeira prova, certo? Que essa tese vai enfrentar. Olha só, essa tese diz que o arrebatamento vai acontecer no momento que o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Mas aí eu lhe pergunto, eu quero que você pense aí, ó. Imagine no arrebatamento. O arrebatamento só vai acontecer lá no momento em que o sétimo anjo, tocar a sua trombeta. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja vai ter que ficar na terra. A igreja de Cristo não será arrebatada antes desse momento. E sabe o que isso implica dizer? Eu vou falar de maneira bem clara. Isso quer dizer que a igreja não será arrebatada antes da tribulação, que a igreja vai ter que passar pelo primeiro selo. O primeiro selo é a chegada do anticristo. Então a igreja vai conhecer o anticristo, vai saber quem o anticristo é. A igreja vai testemunhar o acordo de paz que ele vai fazer com a nação de Israel. A igreja vai presenciar o acordo político de 10 governantes que
trará o anticristo ao cenário mundial. A igreja contemplará o acordo, a permissão para a construção do templo judaico. Tudo isso está relacionado à chegada do anticristo. Primeiro selo. Isso implica dizer que a igreja também, ela vai conhecer as duas testemunhas que vão pregar na porta do templo por 3 anos e meio. A igreja vai conhecer as duas testemunhas. Em seguida, a igreja vai passar também pelo segundo selo, que é guerra. É guerra nas nações. A igreja também vai ter que passar pelo terceiro selo, que é uma fome grande que vai ter sobre a terra, que 1 quilo, vamos dizer assim na linguagem do matuto, 1 quilo de farinha vai custar o valor de uma diária de trabalho do pobre. Isso implica dizer, se a igreja só vai ser arrebatada no toque do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, que a igreja vai passar pelo 4º selo, que vai trazer a morte de 25% da população mundial, ou seja, vai morrer 1/4 da população da terra, e a igreja vai ter que passar por isso. E muitos da igreja vão morrer aí também, né? Que vai morrer a 4ª parte, né, da população mundial. A igreja também terá que passar pelo 5º selo, que é o martírio de uma multidão de santos. O 5º selo é a primeira morte, a primeira sentença de morte, que aqueles que quiserem se manter fiel a Cristo vão ter que passar, vão ter que morrer. E é lógico que a igreja de Cristo, se estiver na terra, muitos vão morrer, muitos que fazem parte da igreja vão morrer aí. E a Bíblia diz que não é pouca gente, não, é uma grande multidão de santos que vão morrer por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. 5º selo. Se a igreja só vai ser arrebatada quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, então isso quer dizer também que a igreja vai ter que passar pelo 6º selo, ou seja, o 6º selo vai haver um grande terremoto, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue e as estrelas cairão do céu. A igreja vai presenciar isso. Mas tem mais. Se a igreja só vai ser arrebatada no momento que o 7º anjo tocar a sua trombeta, então a igreja vai conhecer também os 144 mil selados de Israel. Pelo menos no momento em que eles forem selados. A igreja também vai fazer parte, vai sofrer a grande mortandade que está descrita lá em Apocalipse 7, do 9 ao 17. Que é uma grande multidão que João vê, de pessoas que serão decapitadas, mortas sobre a terra, e que vão estar diante do trono de Deus, com palmas nas suas mãos, né? que vão estar diante de Deus. E aí o texto sagrado diz que essas pessoas são aqueles que foram degolados durante a grande tribulação. A igreja vai passar. E muitos da igreja, se a igreja estiver aí, vai morrer também nesse período. Fica até difícil de existir santo fiel vivo da igreja durante esse período. Vai ser pouquíssimos, né? Mas se essa teoria for correta, a igreja ainda também vai passar pelos flagelos das 6 trombetas. E o que vai haver? Cada anjo que tocar a sua trombeta, vai haver um flagelo sobre a terra. A igreja vai passar. A igreja vai passar pela primeira trombeta, que provoca na terra saraiva e fogo, e a terça parte das árvores e ervas verdes serão queimadas. A igreja vai ver isso.
a igreja vai passar pela segunda trombeta, que é um monte ardendo em fogo, que é lançado no mar e morre. E a terça parte do mar se torna em sangue, e a terça parte das criaturas marinhas e navios serão destruídos. A igreja vai ter que passar por isso. Vai mais um pouquinho. A igreja vai ter que passar pela terceira trombeta, que justamente nesse momento vai cair uma estrela chamada Absinto sobre as fontes das águas doces da terra, e as águas se tornaram amargas e vai causar, a morte de muitos. A igreja vai ter que passar por isso. A igreja vai ter que passar pela quarta trombeta, que é onde o sol, a lua e as estrelas são feridos em sua terça parte, e escurece a terça parte do dia e da noite. A igreja também terá que passar pela quinta trombeta, que é o primeiro ai, ou seja, a igreja vai estar sobre a terra no momento em que os gafanhotos, vai cair uma estrela do céu na terra, abrir o poço do abismo, na fumaça que subir do centro da terra, vai vir gafanhotos que vão atormentar as pessoas por 6 meses. As pessoas vão morder a língua de dor, vão procurar morte e não vão conseguir morrer. Esse é o primeiro ai, a igreja vai passar por isso. E a igreja ainda terá que passar pelo segundo ai, que é o toque da sexta trombeta, quando 4 anjos malignos vão ser soltos. Eles estão presos junto ao rio Eufrates. Eles serão soltos e vão causar a morte da terça parte da população mundial. A igreja vai estar presente aí. Se essa tese for verdadeira, a igreja vai passar por tudo isso. Aí mais um pouquinho. Aí, pensa bem. A igreja será arrebatada na próxima trombeta, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. Aí é que a igreja será arrebatada. Vai ter igreja ainda na terra? Já morreu, foi tudo. Porque vai haver uma grande multidão de fiéis que vão morrer sobre a terra e serão recebidos diante do trono de Deus. E diz o texto, esses são os que vieram da grande tribulação. Tudo nesse período, compreendido entre o primeiro selo e a sexta trombeta. Vai ter igreja na terra? Então é uma dificuldade que essa tese não explica. Essa tese não se sustenta diante de tudo isso. Então a igreja, se for arrebatada somente no momento da 7ª trombeta, não vai ter mais igreja viva sobre a terra. E aí Paulo, que diz assim: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos. Até Paulo contava que ia estar vivo. Fica difícil, porque pelo texto a gente vê que os fiéis de Cristo, em vez de serem arrebatados, eles vão estar morrendo sobre a terra. Então essa tese não se sustenta diante desses quadros bíblicos do Apocalipse, que compreende o primeiro selo até o toque da trombeta do 6º anjo. Amém? Vamos ver uma outra dificuldade aqui. Uma outra dificuldade que essa teoria não explica. Essa teoria contradiz. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 até o 6, lá está dizendo que vai haver uma ressurreição. A ressurreição de quem? A ressurreição
de todos os que morrerem na tribulação, de todos aqueles que perderem a sua vida por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eles serão ressuscitados neste momento. Olha aqui que eu vou ler para você. Apocalipse 20, 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Sabe quando é que vai acontecer essa ressurreição aqui? Depois que Cristo voltar para destruir o anticristo. Quando Cristo vier com uma multidão dos seus santos sobre o Monte das Oliveiras e no Vale do Armagedon, Cristo derrotar o falso profeta e o anticristo. Depois que Cristo derrotar o falso profeta e o anticristo, depois que ele amarrar o diabo por 1000 anos, e depois que Cristo assumir o governo mundial como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então Cristo vai ressuscitar todos os que foram degolados, mortos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo, e que se recusaram a adorar a besta e receber o sinal e adorar a sua imagem. Então, essa ressurreição aqui, depois da volta de Cristo, no fim da grande tribulação, essa ressurreição aqui será para todos os que morrerem, desde o 5º selo, que é a primeira leva de mortos, e todos aqueles que morrerem até o final, né? Até a última taça da ira de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? É que se o arrebatamento acontecer no momento em que o 6º anjo tocar a sua trombeta, sabe o que vai acontecer? Não vai ter mortos, não vai ter santos para ressuscitar nessa ressurreição de Cristo aqui, nessa primeira ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4. Por quê? Porque no arrebatamento, todos os santos, todos os fiéis de Cristo que morrerem, serão ressuscitados. Então não tem como o arrebatamento acontecer no período da 7ª trombeta. Por quê? Porque se o arrebatamento acontecer, todos os fiéis de Cristo, está na palavra. O apóstolo Paulo diz que a ressurreição vai acontecer na sua ordem. Primeiro Cristo e as primícias, e todos os que são de Cristo na sua vinda. E se o arrebatamento acontecer na 7ª trombeta do anjo, então todos os que morrerem na tribulação, desde o primeiro selo até a 7ª trombeta, vão ressuscitar e vão ser arrebatados com Cristo. E aí contraria a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. Porque aí não terá mais degolados para ressuscitar. Ou se tiver, não serão todos, porque uma parte já terão sido ressuscitados e sido arrebatados por Cristo. Entende? Então, essa tese, ela contraria essa matriz da palavra. Não há como sustentar isso. Terceiro fato bíblico. Passe aí, por favor. Se esta tese estiver correta,
Então vai contrariar o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. O que o apóstolo Paulo fala ali? O apóstolo Paulo fala que o anticristo só vai poder se manifestar depois que aquele que o detém for tirado da terra. E também o anticristo só poderá se manifestar depois que vier a apostasia. E se essa tese estiver correta, se a igreja só será arrebatada no momento em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então tudo vai estar errado. Por quê? Porque na sétima trombeta, o anticristo já estará na terra há pelo menos 4 anos, ou 3 anos e meio. Porque o anticristo entra no cenário mundial no primeiro selo. E aí a apostasia vem com o anticristo. A apostasia é justamente o abandono da fé na pessoa do verdadeiro Cristo e o aceitar da pessoa do falso Cristo, que é o anticristo, que é a besta. Se o arrebatamento acontecer somente depois que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então fica tudo errado. Porque o anticristo só poderia entrar no mundo depois do arrebatamento da igreja. Vamos ver o texto. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 8. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha aí, Paulo falando do arrebatamento, nossa reunião com Ele. Quando é que os santos vão se reunir com Cristo? No arrebatamento. Versículo 2. Que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. No momento em que o homem do pecado se manifestar, isso vai acontecer, digamos assim, ao embalo de uma apostasia. Por isso que Cristo diz, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, não acrediteis. É apostasia. Então, Paulo está dizendo que o anticristo, a besta, ele só vai se manifestar depois que vier a apostasia. Certo? Versículo 4, tem outra coisa interessante. O qual se opõe e se levanta contra tudo que é Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus do templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Olha, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, a quem o Senhor disfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O apóstolo aqui está dizendo que o anticristo só vai poder se manifestar quando aquele que detém ele for tirado da terra. E quem é que vai ser tirado da terra? Não é o Espírito Santo que será tirado da terra. Não é nada.
Só existe algo que vai ser tirado da terra. É a igreja. A igreja vai ser tirada da terra pelo arrebatamento. Então aqui Paulo está dizendo, o anticristo só pode se manifestar depois que a igreja que detém o anticristo for tirada da terra. Aí então o anticristo, depois do arrebatamento, ele se manifesta ao mundo, e aí esse anticristo será aniquilado pelo esplendor da vinda de Cristo, ou seja, a segunda vinda no fim da tribulação. Está vendo aí? Então, se essa tese estiver correta, que o arrebatamento só vai acontecer no toque da trombeta do sétimo anjo, então o anticristo não poderá estar na terra até esse período. Mas o texto de Apocalipse diz que o anticristo ele vai se manifestar logo no primeiro selo, do primeiro selo até a sexta trombeta. O mundo vai estar já debaixo do poderio do anticristo. Então como é que a igreja vai ser arrebatada nesse período? Fica tudo errado. Foge à ordem cronológica dos acontecimentos proféticos do Apocalipse. Não se encaixa. Tem essa dificuldade. Vamos ver aqui a quarta dificuldade. Pode passar. A quarta dificuldade é que essa daqui é fácil de perceber. Fácil de perceber. Por quê? Porque segundo essa tese, diz que o arrebatamento vai acontecer quando? No momento em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, e essa trombeta corresponde à festa das trombetas, que é apenas um dia, e esse dia já é previsto no calendário judaico, porque Deus ordenou que essa festa tem que ser celebrada no primeiro dia do sétimo mês, e é um dia de sábado. Então fica facinho para a gente saber o dia do arrebatamento. O arrebatamento só vai acontecer depois do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Só vai acontecer depois da primeira trombeta, segunda trombeta, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta, só na sétima trombeta, e que a sétima trombeta será soada no dia de sábado, no mês sétimo. Então tudo fica sinalizado. E aí entra em contradição com o que o próprio Cristo diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 33 e 36. O que Jesus diz? Jesus diz, professor José Maria Cardoso, que o dia do arrebatamento ninguém sabe. Não está sinalizado. Não existe sinal para identificar o dia do arrebatamento. E se fosse verdadeira essa tese, então qualquer judeu saberia, até nós saberíamos o dia do arrebatamento. O arrebatamento poderia acontecer agora, no primeiro dia do sétimo mês, segundo o calendário judaico, na festa das trombetas, que é só um dia. Então qualquer um saberia o dia e hora. Mas o que Jesus diz? Ele diz assim, São Mateus 24, 33: igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E essa tese explica que o arrebatamento vai acontecer diante do toque do sétimo anjo,
quando tocar a sua trombeta, e essa trombeta é a última, isso quer dizer que, segundo a tradição judaica, na festa das trombetas, o sacerdote sobe para o horizonte, e ali, num momento entre o anoitecer, entre o pôr do sol e o anoitecer, o período final do dia entre a noite, no momento em que o dia deixa de ser dia e então o tempo passa a ser noite, é tocada a última trombeta da festa das trombetas. E aí que fica sinalizado mesmo, porque aí a gente sabe que o arrebatamento, né, se isso fosse verdade, o arrebatamento estaria revelado até a hora. O dia seria um dia de sábado, no primeiro dia do 7º mês, segundo o calendário judaico da festa, né? Aliás, onde ocorre a festa das trombetas, mas o dia a gente já saberia, e a hora também, porque Jesus não viria arrebatar na primeira hora do dia, que é 6 da manhã, nem na segunda hora, mas sim, Jesus viria arrebatar a igreja na última hora do dia, no último minuto do dia. Então aí a gente saberia o dia e a hora. Mas essa tese tropeça aqui, porque Jesus falou, e eu prefiro crer no que Jesus falou. Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe. Zé fini. Se Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, então essa tese cai por terra aqui, porque essa tese ela nos mostra um dia e nos mostra uma hora exata. Só não mostra o ano, aí mostra o dia e a hora exata do arrebatamento. Vamos para a quinta dificuldade, né, dessa interpretação. Vamos lá, dessa tese. Já encerrando, essa tese não se sustenta diante do próprio texto de Apocalipse 11, do 15 ao 18. Porque aqui, nesse texto, onde quem defende essa tese se apoia, não existe aqui indício de arrebatamento. Agora, eu vou explicar passo a passo como aqui não está simbolizando o arrebatamento, mas sim o que vai ocorrer depois da 7ª trombeta, até a última taça da ira de Deus, e que não se refere a arrebatamento. Vamos lá. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, não vai acontecer o arrebatamento. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o início do momento em que Cristo vai investir contra o anticristo para tomar o poder das mãos dele. Aonde é que eu me baseio para dizer isso? Apocalipse 11 e 15. Olha aí. Veja se o que eu estou falando está de acordo com o versículo 15 do capítulo 11. Olha, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve do céu grandes vozes que diziam. No Apocalipse é assim: sempre que toca uma trombeta, é aberto um selo, se derrama uma taça, acontece alguma coisa. Tem um propósito. Qual é o propósito do toque do 7º anjo? Qual é o propósito de Deus para realizar? É esse, olha, versículo 15: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O propósito aqui da 7ª trombeta ser tocada não é arrebatar a igreja. O propósito aqui é que todos os reinos de toda a terra que estarão nas mãos do anticristo desse período irão passar
da mão do anticristo, do governo do anticristo, para o governo de Cristo. Então a sétima trombeta está prenunciando o momento em que Cristo vai investir contra o anticristo para arrancar o governo das nações das mãos dele. E ele mesmo, Cristo, virá a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei de toda a terra. Esse é o propósito do toque do sétimo anjo com a sua trombeta. Versículo 16, acontece aí, no momento em que essas vozes anunciam o que vai estar ocorrendo do período da sétima trombeta do Apocalipse. Então os anjos adoram, aliás, os anjos não, os 24 anciãos. Essa palavra ancião na linguagem do português aqui, na nossa língua portuguesa, ela é uma tradução real da palavra presbíteros. E eu poderia dizer assim, ó, e os 24 presbíteros que estão assentados em seus tronos diante de Deus. Aí tem 24 anciãos assentados, agora não tem, mas vai ter. Prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Versículo 17. Olha aí o que tem na adoração, as palavras de adoração dos 24 presbíteros ou anciãos. Verso 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste a tua igreja e reinaste. É assim que está escrito? Que arrebataste a tua igreja e reinaste. É assim que está escrito? Não, está dizendo o quê? Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, ou seja, tomaste o teu grande domínio e reinaste. É isso o que a trombeta do sétimo anjo está prenunciando. É o momento final da tribulação, onde Cristo vai investir para arrancar o domínio do anticristo, que estará dominando toda a terra, para reinar, para ser ele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 18, o texto diz: iraram-se as nações. Vamos deixar esse versículo 18 para me explicar na próxima tela. Então, é importante você perceber que o propósito, que o que a trombeta do sétimo anjo está prenunciando não é o arrebatamento, mas é a tomada do poder, do governo, da mão do anticristo, pela pessoa de Jesus Cristo, que será o Rei de toda a terra. Passa aí. Vamos ver agora um outro aspecto. Olha o versículo 18. Eu gosto muito de observar esses detalhes, porque uma coisa é assim. Vamos usar aqui a lógica, para você entender o que eu vou falar. Eu não vou me fazer da lógica para explicar o texto bíblico. Eu vou me utilizar da lógica para fazer você entender entender o que há no nosso coração em determinados momentos da nossa vida. Por exemplo, no dia que eu vou casar, no dia que qualquer um de nós vai casar ou foi casar, qual era o sentimento que estava no nosso coração? O amor, a ansiedade de receber a esposa. Era ou não era? Foi assim ou não foi? Quem é solteiro ainda não passou por isso, né? Então, no dia do casamento, o sentimento que há no coração do noivo e da noiva
que vão casar, é amor, é ansiedade de um receber o outro mediante o casamento. Não é assim? Pois é. No dia em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, não vai haver esse sentimento no coração de Cristo. Cristo não estará com o sentimento de casar, de se reunir com a sua igreja. É incompatível esse sentimento de se reunir com a sua igreja com o texto de Apocalipse 11:18, que é o momento em que o anjo, o sétimo anjo, toca a sua trombeta. Olha aí o que diz o texto sobre o que vai estar no coração de Cristo. Olha, iraram-se as nações. Em que momento? No momento do toque da trombeta do sétimo anjo. Iraram-se as nações e veio a tua ira. É isso que eu quero que você entenda. Se o arrebatamento fosse acontecer aqui, então Cristo não estaria com o sentimento de alegria de se reunir com a sua noiva. Aqui o texto diz que o coração de Cristo vai estar irado. Irado. Contra quem? Contra as nações, que também vão estar iradas contra ele. Então, nesse período do toque da trombeta do sétimo anjo, esse quadro é incompatível com o arrebatamento, porque nesse quadro desse toque da trombeta do sétimo anjo, Cristo vai estar irado e as nações vão estar iradas contra Cristo, porque estão todas aliadas ao anticristo, e Cristo está irado com as nações. Então isso é incompatível. E aí, isso também entra em choque com o que o próprio Cristo fala lá em Mateus 24, 37 ao 41. Porque lá em São Mateus, capítulo 24, 37 a 41, Jesus diz que o sentimento que ele vai ter do coração é diferente. Ele não vai estar irado contra as nações. Nesse dia, a atenção de Cristo, no dia do arrebatamento, a intenção de Cristo, a atenção de Cristo, o coração de Cristo vai estar voltado para receber a sua noiva. E o quadro de Apocalipse 11, 18 está dizendo que vai ser um quadro de ira. As nações da terra estarão iradas contra Cristo e Cristo estará irado contra as nações da terra. E olha como é que Jesus descreve o dia do arrebatamento. É um dia normal. Jesus não descreve o dia do arrebatamento como um dia em que vai haver ira das nações contra ele e ele com ira contra as nações. Não. Olha como é que Jesus descreve o dia do arrebatamento. E como foi nos dias de Noé. Mateus 24, 37 ao 41. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam... Olha aí como é que o mundo estava nos dias de Noé, no dia que veio o dilúvio, sem aviso. Só Noé sabia, só Noé foi avisado. Olha como é que estava o mundo, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, não tinha ninguém irado aqui, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, o dia da redenção de Noé. Versículo 39, não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. No dia do arrebatamento, não vai haver uma atenção de Cristo para a ira das nações. Cristo estará voltado para receber a sua noiva. Versículo 40, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então é completamente diferente o quadro do dia do arrebatamento com o quadro de Apocalipse 11, 18, onde o sétimo anjo toca a sua trombeta. Amém? É mais uma contradição dessa tese.
Vamos adiante. Vejamos uma outra consideração. Apocalipse 11:18 fala do tempo do julgamento dos mortos. Pastor, mas olha aqui, pastor. Aqui está dizendo: iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Então, pegando essa expressão, de que mortos o texto está falando? São dos que morreram em Cristo? Porque no dia do arrebatamento, os mortos que serão ressuscitados serão os que morreram em Cristo. Mas de que mortos o texto de Apocalipse 11:18 está falando? E o tempo dos mortos para que sejam julgados. Opa! Aqui não está dizendo arrebatados. Aqui está dizendo julgados. Se o texto estivesse dizendo e o tempo dos mortos para que sejam arrebatados, aí eu iria me calar. Eu iria concordar, mas aqui está dizendo: chegou o tempo dos mortos para que sejam julgados. Que mortos são estes? Esses mortos são justamente os mortos que clamaram por justiça. Clamarão por justiça no tempo do quinto selo. Muito antes. É o primeiro martírio dos santos da tribulação. Apocalipse 6, 9 e 11. Esses mortos pedem diante de Deus para serem vingados. Eles pedem. Eles morrem por causa do testemunho de Cristo, por causa da palavra. E eles pedem diante de Deus para serem julgados, vingados. E Deus diz para eles: agora não, vocês vão repousar mais um pouquinho, até que se complete o número. Porque mais gente vai morrer. Vai chegar o tempo desse julgamento. E o tempo desse julgamento vai ser justamente o tempo onde Deus vai fazer justiça a eles, a justiça que eles pedem. Lá em Apocalipse 6, 9 a 11, o Senhor vai fazer essa justiça aí, no momento em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, que virão em seguida as 7 taças da ira de Deus, que são os últimos castigos e catástrofes que Deus vai derramar sobre a terra. Olha o que diz em Apocalipse 6 e 9, para você entender o que eu estou dizendo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo para quem? Para o grande Deus, olha, para o grande dominador. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Porque na terra vai ter um falso dominador, um iníquo dominador. O verdadeiro e santo dominador está no céu. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas? Olha aí, não julgas. Apocalipse 1:18, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Olha aí. E em Apocalipse 6:10, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando diante de Deus porque foram mortos, e mortos pelo anticristo. Então eles estão clamando por justiça, para que Deus julgue a morte deles e vingue a morte deles, daqueles que habitam sobre a terra e que estão ali aliados ao anticristo, servindo ao anticristo. E que o grande o que o verdadeiro e santo dominador diz para eles? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, os mortos que o texto de Apocalipse 11:18 está falando, se referindo, são esses mortos
que serão mortos no período da tribulação. E o momento em que Deus vai julgar eles é a partir do toque da trombeta do 7º anjo, onde em seguida vão acontecer o derramamento das últimas taças da ira de Deus, das 7 últimas pragas. É ali onde Deus vai julgar e vai vingar os que forem mortos durante o período da tribulação. E não aqui está se referindo a arrebatamento. Próxima tela, por favor. Explicando também que no versículo 18 está falando do tempo do galardão. Galardão. Aí, os que defendem essa tese do arrebatamento no período do toque da trombeta do 7º anjo, eles confundem aqui por conta dessa palavra, que diz assim, ó, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, ó, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. É outro propósito, né, do toque da trombeta, é que vai haver, não na terra, mas no céu, vai haver o galardoamento dos santos, dos profetas, dos que temem ao nome do Senhor, a pequenos e grandes. É o galardoamento, né? É a entrega do galardão. Não é o arrebatamento, é a entrega do galardão. O arrebatamento é o momento em que os santos serão trasladados e levados às nuvens, e das nuvens ao céu. E aí vai haver o quê? Vai haver a reunião de Cristo com os seus santos, não é isso? Mas o galardão, na Bíblia, no Novo Testamento, ele é previsto em 2 Coríntios 5:10, vai ter o galardão. Olha lá, 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, não é o juízo final, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, esse galardão que será dado aos profetas está correspondendo ao tribunal de Cristo, que vai acontecer no céu depois do arrebatamento, e não no momento do arrebatamento. Depois do arrebatamento, para isso acontecer, a igreja já terá que ter sido arrebatada bem antes, porque é uma reunião que não vai acontecer num dia só. Todos os santos serão provados, a obra de cada um será provada, e isso leva tempo. Está escrito em 1 Coríntios 3:15, que a obra, o texto diz que a obra de cada um, não é a obra de todos ao mesmo tempo. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia? O dia da entrega do galardão, o dia do tribunal de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Está vendo aí? O galardão dos santos, dos profetas. Aqui, no toque da trombeta do 7º anjo, está previsto uma entrega de galardão para profetas, servos, santos, a todos os que temem o nome do Senhor, a pequenos e a grandes. E isso acontecerá no âmbito do céu, e está correspondendo aqui ao tribunal de Cristo. E aí não vai haver aqui condenação entre os santos, porque o versículo 15 de 1 Coríntios 3 diz: se a obra de alguém se queimar, Zé Maria, se a obra que tu fez, tu já está lá no céu, né? No tribunal de Cristo, se a obra que tu fez se queimar, vai sofrer detrimento, vai ser destruída, mas o tal servo, Zé Maria, vai ser salvo. Todavia, como que pelo fogo. Eita Jesus!
Não vai haver condenação. Então aqui, nesse toque da trombeta do sétimo anjo, não está correspondendo ao arrebatamento, mas ao tribunal de Cristo. E aí essa teoria não se sustenta. Porque se Cristo for arrebatar os santos nesse momento, então não vai haver tempo para isto. A igreja terá que ter sido arrebatada antes da tribulação, porque na tribulação a atenção de Cristo vai se voltar para trucidar com o anticristo e com tudo que ele fizer na terra. Amém? Glória a Deus. Passe aí para a gente concluir agora. Mas ainda tem outra expressão. Versículo 18 ainda fala: e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Não é tempo de arrebatamento. Cristo não vai estar aí, nesse momento, preocupado em arrebatar a igreja. A igreja já terá sido arrebatada. É o tempo em que Cristo vai destruir os que destroem a terra. E quem é que vai estar destruindo a terra? O anticristo, o falso profeta, a grande prostituta, né? Que depois a gente vai falar sobre ela, certo? Então, esses é que estarão destruindo a terra, colocando a terra contra Deus. E aí, do momento do toque da trombeta do sétimo anjo, o Senhor vai se preocupar em destruir. A partir daquele momento vai vir a destruição do Senhor sobre a vida deles. E é justamente aqui que eu termino. Porque a partir desse momento do toque da trombeta do sétimo anjo, vai acontecer as 7 taças da ira de Deus. Olha o que diz Apocalipse 15 primeiro. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque delas é consumada a ira de Deus. Apocalipse 15, versos 6 a 8. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Viu? Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, imediatamente vai chegar o momento em que Cristo vai se concentrar em destruir o poder do anticristo que está destruindo a terra. Como? 7 taças da ira de Deus, contendo as 7 últimas pragas, serão entregues a 7 anjos, e cada um desses anjos irá derramar a sua taça sobre a terra. E justamente aonde? Sobre a besta e sobre os adoradores da besta. Para confirmar isso, vamos ler a última passagem desta noite. Passe aí. Apocalipse capítulo 16, do versículo 2 ao 21. Preste atenção aí. É isso que vai ocorrer depois do toque da trombeta do sétimo anjo. As 7 taças da ira de Deus, que são as últimas pragas, para arrancar do anticristo o poder que ele estará exercendo sobre a terra, reinando, e Cristo vai arrancar mediante a força das suas pragas. Assim como Deus obrigou Faraó a libertar, né, o povo de Israel, quebrou o poder de Faraó e dos seus deuses, Cristo nesse momento vai investir para quebrar o poder do anticristo. E aí o povo, o exército de Faraó pereceu no mar, mas o anticristo, o falso profeta, eles vão perecer no lago de fogo. Cristo vai vencê-los na guerra do Armagedon, no vale do Armagedon. Apocalipse 16 e 2, olha lá. Primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha aí.
Cristo derramando o poder e destruindo os que destroem a terra, e é uma praga que vai direto na besta e nos adoradores da besta. Conformando com o texto de Apocalipse 11 e 18, viu? 11 e 18, que é o momento em que o sétimo anjo toca a sua trombeta. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, versículo 3, que se tornou de sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Eita, rapaz, vai ter aí quem adorar a besta vai ter que conviver com o mar todo, né? Se tornando em sangue. Versículo de número 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Olha aí, é o terceiro anjo. Eu falei que o segundo anjo, né, iria derramar sua taça do mar, e o mar ficou em sangue como de um morto, e toda a alma vivente do mar morre. Na terceira taça, o anjo derrama nos rios e das fontes das águas, e as águas da terra, do planeta, se tornam em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Olha, é o julgamento, né? A pedido dos que foram mortos sobre a terra, Deus está julgando. Versículo 6 confirma isto, olha: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores os santos e profetas que morrerem durante a tribulação. O Senhor vai fazer eles beberem sangue quando o terceiro anjo derramar a terceira taça da ira. Versículo 7. Ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grandes calores, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Está vendo aí? É sobre as pessoas da terra que estão rebeladas contra Deus, convivendo e adorando o anticristo. A quinta taça, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, tá vendo? É para obrigar a besta, para fazer a besta sofrer. Vai ficar doida essa besta, esse anticristo, com as pragas das 7 taças. Versículo 10, o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Passe a tela, versículo de número 11. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E a sexta taça, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta vi sair espíritos imundos, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, qual vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, na batalha do Armagedon, quando Cristo vai descer para derrotar o anticristo por ocasião do fim da grande tribulação. Versículo 15, eis que venho como ladrão. O Senhor está falando aí que os demônios que vão sair da boca do anticristo, do dragão e do falso profeta, eles vão reunir os reis da terra para congregar para a batalha. Aí o Senhor faz um prenúncio que vai vir, tá chegando em breve, tá? Para tomar o seu poder, e manda quem é servo dele vigiar. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Versículo 16. E os congregaram, quem os congregaram? Os demônios. Os congregados no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Agora vem a 7ª e última taça da ira. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia Deus se lembrou, para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
Toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então aqui está o mistério da trombeta do 7º anjo. É este, não é arrebatamento. O mistério desta trombeta é justamente revelar o momento em que Cristo vai assumir, vai tomar o poder das mãos do anticristo para reinar assim que ele descer sobre o Monte das Oliveiras e enfrentar, trucidar com o exército do anticristo no vale do Armagedon. E é onde Cristo vai jogar o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo, vai amarrar Satanás por 1000 anos, vai reinar sobre a terra e vai ressuscitar todos os que morrerem durante a grande tribulação. Então esse é o mistério da 7ª trombeta. Não é o arrebatamento, é o momento em que Cristo vai tomar o grande poder da mão do anticristo e vai reinar do seu lugar. Passa aí, meu filho. Concluindo, a tese que afirma que o arrebatamento ocorrerá no momento em que o 7º anjo tocar a sua trombeta não se sustenta diante dos quadros proféticos dispostos em ordem cronológica e descrito em Apocalipse, nos Evangelhos e nas cartas paulinas. Segundo tudo que nós vimos, o arrebatamento não ocorrerá por ocasião do toque do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. A igreja não estará sobre a terra durante o período do 1º selo até o fim da tribulação. A igreja estará já no céu. E isso é afirmado pelo apóstolo Paulo, dizendo que o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, a besta, só poderá se revelar para o mundo. Isso vai ocorrer no 1º selo, mas ele só vai se revelar para o mundo quando o Senhor tirar da terra a sua igreja. E Jesus diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe. Oh, aleluia. Como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Uns comiam, outros bebiam, outros davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí Jesus diz assim, ó: um será levado, outro será deixado. Eu quero ser levado. Quem quer ser levado? Fique firme com Cristo. Deus te abençoe e até a próxima doutrina com mais um mistério do arrebatamento.